Oiê, tudo bem? Pessoal, hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho do que é cada nutriente que está presente diariamente na nossa alimentação e de que forma que a gente tem que adequá-los, tá bom? Eu acredito que vocês já devem ter um pouquinho de noção, mas eu venho para reforçar. Vamos lá. Começando pelos carboidratos. O que é os carboidratos? São alimentos que nos dão fonte de energia, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem arroz, batata, mandioca, cará, bolo e o açúcar. Então, eles são exemplos de carboidratos, tá? E aí a gente utiliza ele como fonte de energia durante o nosso dia. Temos também as proteínas. O que são as proteínas? Elas são reparadoras, tá? Então, quando aquele músculo precisa de um reparo, crescer, melhorar, ele precisa de proteína. A mesma coisa a pele, a unha, o cabelo, né? Quando a gente precisa de uma reconstrução, a pele, quando a gente machuca, se a gente quer regenerar aquela pele, a gente precisa de proteína. E onde a gente encontra as proteínas, tá? Então, a gente vai encontrar em carne, peixe, ovos, leite e derivados do leite, né? E também grão de bico, feijão e soja, ervilha, também são fontes de proteína, tá bom? Lipídios, né? Então, os lipídios são as nossas gorduras. Então, a gente pode achar eles em a própria gordura da carne, a pele do frango, na manteiga, no azeite. Então, a gente tem várias fontes também dos lipídios. Os lipídios, por ser gordura, a gente tem que eliminar da nossa alimentação? Não, a gente tem que comer moderadamente, tá? Então, o azeite que a gente tempera já a salada, a pouca quantidade de gordura que tiver ali numa carne magra, também já vai estar fazendo parte aí da nossa alimentação, tá certo? As fibras, onde eu acho, né, as fontes de fibra. Então, a gente pode achar na aveia, na chia, na linhaça e nas frutas, verduras e legumes, que também faz parte do grupo de vitaminas e minerais, tá certo? Qual é o papel da fibra no nosso organismo? Além dela dar saciedade pra gente, né? Então, quando a gente come algum alimento rico em fibras, no caso, por exemplo, a chia, a gente se sente saciado com mais facilidade. Ele também ajuda no nosso trânsito intestinal, então quem tem aí o intestino preso, muitas vezes a gente recomenda aqui as fibras e já começa a melhorar, tá? E também, ela também consegue fazer um papel importantíssimo junto com os carboidratos e os lipídios que estiverem na nossa alimentação. Então, por exemplo, eu tive lá uma alimentação rica em muitos carboidratos e lipídios. Então, eu comi lá um almoço com bastante arroz e uma carne gordurosa. Quando a gente tem a presença da fibra, ela faz como se fosse uma espécie de uma rede lá no nosso intestino, fazendo com que o açúcar que tem na nossa alimentação e o lipídio, né, a gordura, ela seja absorvida mais lentamente, né? Ela passa a ser uma moderadora aí para o nosso organismo em questão de açúcar e lipídio. Então, para os diabéticos é ótimo também. Então, aqui vocês já conheceram um pouquinho de cada um, dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, das fibras, vitaminas e minerais. O que está faltando aí para completar o nosso dia? A água e a atividade física, tá certo? Então, a gente tem que tomar aí uma quantidade de água boa durante o dia, a gente não pode esperar ter sede. Se o corpo está pedindo água, é porque você já está começando a ficar desidratado. E aí, cada pessoa vai ter uma quantidade ideal de água para ser tomada, tá? Lógico, a gente fala aí em torno de uns 2 litros por dia. Tem pessoas que são bem mais que esses 2 litros. E a atividade física, você vai procurar um educador físico, ele vai te orientar qual atividade que você pode fazer, quantas vezes na semana, né? A intensidade dessa atividade física. Mas seja como for, para a gente ter uma alimentação saudável, ter uma saúde melhor, a gente precisa combinar tudo isso aqui. Uma outra coisa que a gente precisa combinar, que não faz parte dos nutrientes, tá? Que igual a atividade, que não é um nutriente, é também o sono. A gente precisa dormir bem. Se a gente não consegue dormir bem, a gente não consegue fazer o reparo do nosso organismo. À noite, no nosso sono, o nosso organismo ele começa a reparar tudo aquilo que a gente perdeu, gastou durante o dia, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui de como a gente poderia fazer um café da manhã, usando aqui os grupos de alimento. Lembrando, tô falando de um indivíduo sem restrição, normal e saudável, tá? Então, por exemplo, o que ele vai usar de carboidrato no café da manhã? Ele pode estar utilizando, por exemplo, um pãozinho integral. Por que integral, Nutri? Porque os carboidratos integrais é aqueles que têm mais
fibras, então ele acaba sendo mais saudável. Então, um pãozinho integral, uma torrada integral seria melhor aqui neste caso, tá? E aí, o que ele pode estar usando de proteína, por exemplo? Um queijo, tá? Um queijinho branco. Aqui o lipídio, eu não vou acrescentar. Por quê? Porque ele já vai estar no meu pão, ele já vai estar no meu queijo, ok? E de fibras, então a gente pode acrescentar aqui uma fruta, tá? Posso tomar um cafezinho? Pode. Pode tomar um leite também? Pode. Posso acrescentar uma aveia no meu leite ou na fruta? Também pode, tá certo? Durante o dia eu vou tomar água, vou fazer atividade física. Nos intervalos eu posso estar consumindo uma fruta, tá? Então eu já tô colocando aí os nutrientes no meu dia. E o almoço, Nutri, como que a gente faz com o almoço? Então, por exemplo, né? O que eu posso comer lá no meu almoço? O arroz, como eu falei pra vocês, um arroz integral seria bem melhor a gente estar consumindo, tá? De proteína, eu posso estar comendo também o feijão e, por exemplo, os ovos, né? Então, eu vou consumir arroz, feijão, ovos. O azeite, por exemplo, para mim temperar a minha salada, tá certo? Aqui, de minerais e vitaminas, então aqui as verduras e os legumes, então eu posso estar utilizando arroz, feijão, ovo, uma alface com tomate, bem temperadinha ali com azeite, e um legume refogado, pode ser aí uma abobrinha, tá bom? Para exemplificar. E eu ainda vou comer uma fruta de sobremesa. Então, eu posso estar utilizando aí o abacaxi, tá certo? E aí, durante o meu almoço, eu já tive todos os grupos de alimento, todos os nutrientes e vitaminas que eu preciso. Por que eu tenho que variar? Porque senão, por exemplo, se eu comer sempre alface e tomate, o abacaxi e a abobrinha, eu vou ficar rica dos nutrientes presentes nesses alimentos, mas eu vou ficar pobre de outros, tá? Então, por isso que eu posso estar diversificando. Então, uma hora comer uma abóbora, outra hora o pepino, melancia. Eu vou variando aí, vendo aquilo que eu gosto, experimentando novos alimentos para poder ter uma vida mais saudável. Basicamente, esses são os grupos de alimento que a gente tem que ter durante o nosso dia. Algumas pessoas mais de um, outras pessoas menos. Algumas pessoas por algum tipo de doença a gente tem que fazer uma restrição. E como que a gente sabe isso? Procurando um nutricionista e ele vai adequar o melhor cardápio para você, tá certo? Aqui foi só uma explicação, até mesmo para quando eu falar, e os carbos, comeu? E a proteína, você comeu? Tem proteína no teu almoço, no teu jantar? Nossa, seu jantar tem que ser verduras, legumes, né? As fibras com uma proteína. Então, você já sabe mais ou menos o que eu tô falando, tá certo? Qualquer dúvida, mande aqui. Gente, beijinho. Até mais.